Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá um gole da vontade divina, minha alma me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, o amor, os louvores, as reparações por todos e por cada pecado. Vem em sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e frutos da divina vontade. Venha a divina vontade nessa ação que estou a fazer, em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Livro do Céu, volume 11, 6 de março de 1915. Enquanto eu estava em meu estado habitual, meu sempre amado Jesus apareceu brevemente e, visto que meu confessor não estava bem, isso provocou uma interrupção em meu estado habitual, diferente de antes, quando essa interrupção vinha apenas por obediência. Eu disse a Jesus: o que desejas que eu faça? Devo permanecer assim ou devo tentar libertar-me quando me sentir livre? E Jesus respondeu-me: minha filha, talvez queiras que eu proceda como antes, não só ordenando-te a permanecer imóveis, mas te atando de tal maneira que não conseguirias libertar-te, a não ser meramente pela obediência. E se eu agisse assim agora, o meu amor se veria em apuros e a minha justiça encontraria um obstáculo para se manifestar plenamente sobre as criaturas. E tu poderias me dizer: assim como tu me mantens atada como vítima de sofrimento por amor a ti e às criaturas, assim tu te restringiria impedindo a tua justiça a se manifestar sobre as criaturas. Dessa forma, as guerras, os preparativos que as outras nações estão fazendo para entrar em guerra seriam todos em vão. Não posso, não posso. No máximo, se desejares permanecer atada, ou se o confessor desejar te manter assim, e assim o fizerdes, eu terei alguma consideração por corato e pouparei algo. As circunstâncias se tornaram mais graves e a minha justiça deseja que definitivamente não esteja nesse estado, para que eu possa enviar imediatamente outros flagelos, fazendo que outras nações entrem em guerras e abatendo a arrogância das criaturas, que, onde espera encontrar vitória, encontrarão derrota. Ah, meu amor, chora, mas a justiça exige satisfação. Minha filha, paciência. E ele desapareceu. Mas quem pode expressar como fiquei? Sentia-me à beira da morte, como se tivesse saído desse estado. Pensava que eu mesma poderia ser a causa do aumento dos flagelos e, consequentemente, de fazer com que as outras nações entrassem em guerra, especialmente a Itália. Que dor, que angústia no coração. Sentia todo o peso da suspensão por parte de Jesus e pensava comigo mesma: será que Jesus não está permitindo que o confessor melhore para desferir o golpe final, levando a Itália a entrar na guerra? Quantas suspeitas e temores, e tendo saído desse estado por mim mesma, passei um dia entre lágrimas de intensa amargura. 7 de março de 1915. O pensamento dos castigos e da possibilidade de fomentá-los a sair sozinha daquele estado trespassava meu coração. O confessor continuava a não se sentir bem. Eu rezava e chorava e não conseguia me decidir. O bendito Jesus aparecia em lampejos e rapidamente se esvaía, deixando-me livre. Finalmente, profundamente movido por compaixão, ele veio e, compadecendo-se, afagando-me, disse: minha filha, a tua constância me vence. O amor e a oração me prendem e quase me fazem guerra.
Por isso vim para ficar um pouco contigo, não conseguindo resistir mais. Pobre filha, não chores, eis-me aqui todo para ti. Paciência, coragem, não te desanime. Se soubesses o quanto sofro por punir os homens, mas a ingratidão das criaturas me obriga a isso. Os pecados enormes, a incredulidade, o querer quase me desafiar. E isso é o mínimo. Se eu te dissesse sobre a parte religiosa, quantos sacrilégios, quantas rebeliões, quantos se fazem passar por meus filhos e são meus inimigos ferrenhos. Esses falsos filhos são usurpadores, interesseiros, incrédulos. Seus corações são antros de vícios. Esses filhos serão o primeiro a declarar guerra à igreja e tentarão matar a própria mãe. Oh, quantos já estão prestes a entrar em campo. Agora é guerra entre governos, em breve guerrearão contra a igreja e os maiores inimigos serão os próprios filhos. Meu coração está dilacerado de dor. Apesar de tudo, tolero que esta tempestade passe, que a face da terra e as igrejas sejam lavadas com o sangue daqueles que a mancharam e contaminaram. Tu também une-te à minha dor, reza e tem paciência ao ver essa tempestade passar. Mas quem poderia dizer o meu tormento? Eu me sentia mais morta que viva. Que Jesus seja sempre bendito e seja sempre feito o seu santo querer. 3 de abril de 1915. Meu sempre amável Jesus continua a vir de vez em quando, mas sem mudar sua expressão de ameaças e flagelos. E se por vezes tarda, aparece com uma expressão que desperta piedade, visivelmente cansado e exausto, ele me atrai assim de maneira que me transformo nele. Entra em mim, se faz um comigo. Deseja que eu beije suas chagas uma a uma, que adore e ofereça reparação por elas. E depois de sua santíssima humanidade aliviada, ele me disse: minha filha, o essencial é que eu venha de tempos em tempos até ti para descansar, para encontrar alívio e desabafar. Caso contrário, eu deixaria o mundo ser devorado pelo fogo. E sem me dar tempo de responder, ele se vai. Agora, esta manhã, estando em meu estado habitual e sentindo sua demora, refleti: o que seria de mim se não fosse pelo santo querer divino nestas ausências de meu doce Jesus? Quem me daria vida, força e auxílio? Ó santo querer divino, em ti me encerro, em ti me abandono, em ti encontro o meu repouso. Ah, todos me abandonaram até o sofrimento, até mesmo aquele Jesus que parecia não poder ficar sem mim. Só tu não me abandonas, ó santo querer de Deus. Ah, imploro-te, quando vires minhas débeis forças falharem, revela-me, meu doce Jesus, que tu ocultas e possuis. Ó santo querer, eu te adoro, eu te beijo, eu te agradeço, mas não sejas cruel comigo. Enquanto pensava e orava assim, fiquei envolvida por uma luz puríssima e o santo querer, revelando-me Jesus, disse-me: minha filha, a alma sem a minha vontade seria como a terra sem céu, estrelas, sol e lua. A terra por si só não é nada, além de abismo, alturas íngremes, água, treva. Se a terra não tivesse um céu acima, que lhe mostrasse o caminho e revelasse os diversos perigos que contém, o homem estaria em constante risco de cair e afogar-se, entre outros perigos. Mas o céu está acima dela, especialmente com o sol que, em uma linguagem silenciosa, diz ao homem: vê, eu não tenho olhos, mãos nem pés, ainda assim sou luz dos teus olhos, ação das tuas mãos, o passo dos teus pés.
E quando devo eliminar outras regiões, deixo-te o brilho das estrelas e o clarão da lua para continuar minha tarefa. Assim como foi dado ao homem um céu para o bem da natureza, a alma, sendo mais nobre, foi dado o céu da minha vontade, pois a alma também contém precipícios, alturas íngremes, como são as paixões, as virtudes, as inclinações, entre outros. Portanto, se a alma se afasta do céu da minha vontade, ela não fará outra coisa senão precipitar-se de falta em falta, as paixões a afogarão, as alturas das virtudes as transformarão em abismo, assim como na terra sem o céu tudo seria desordenado e infértil. O mesmo ocorreria com a alma sem a minha vontade. 24 de abril de 1915, encontrando-me em meu estado habitual, estava pensando no quanto sofreu o bendito Jesus ao ser coroado de espinho. E Jesus, aparecendo, disse-me: minha filha, as dores que sofri foram incompreensíveis à mente criada. E muito mais doloroso do que aqueles espinhos foram os maus pensamentos das criaturas, de modo que nenhum desses pensamentos me escapava. Todos eu sentia em mim. E não apenas sentia os espinhos, mas também o horror do pecado que esses espinhos me infligiam. Então eu busquei olhar para o amável Jesus e vi sua santíssima cabeça circundada como por uma coroa de espinho que saía de dentro. Todos os pensamentos das criaturas iam de Jesus para elas e delas para Jesus, e permanecia como que interligadas aos maus pensamentos das criaturas com os santíssimos pensamentos de Jesus. Oh, como Jesus sofria! Depois ele acrescentou: minha filha, apenas as almas que vivem na minha vontade podem dar-me verdadeiras reparações e suavizar espinhos tão pungentes. Porque vivendo na minha vontade, encontrando a minha vontade em toda parte, estando em mim, em todos elas descem, as criaturas sobem a mim, trazendo todas as reparações e me suavizando, fazendo com que as trevas na mente se transformem em luz. 2 de maio de 1915. Meus dias estão cada vez mais amargos. Esta manhã meu doce Jesus veio em um estado de sofrimento tão grande que é indescritível. Ao vê-lo tão aflito, queria aliviá-lo a qualquer custo, mas não sabendo o que fazer, estreitei-o contra o meu coração e, aproximando-me da sua boca, tentei absorver com a minha boca parte das suas amarguras internas, mas não. Por mais força que fizesse, ao sugar nada saía. Eu retomava os esforços, mas era tudo em vão. Jesus chorava e eu chorava ao ver que não podia aliviar seus sofrimentos de forma alguma. Que tormento cruel! Jesus chorava porque queria derramar suas lágrimas, mas sua justiça o impedia. Eu chorava ao vê-lo chorar e, por não poder ajudá-lo, suas dores para as quais faltam palavras para descrever, e Jesus, soluçando, disse-me: minha filha, os pecados arrancam os flagelos e as guerras diretamente das minhas mãos. Sou forçado a permiti-los e, ao mesmo tempo, choro e sofro com a criatura. Eu me sentia morrer de dor, e Jesus, querendo distrair-me, acrescentou: minha filha, não desanimes, isso também está na minha vontade, porque somente as almas que vivem na minha vontade são aquelas que podem enfrentar a minha justiça. Somente aqueles que vivem no meu querer têm livre acesso para participar nos decretos divinos e interceder por seus irmãos. Aqueles que vivem na minha vontade são os que possuem todos os frutos da minha humanidade, pois a minha humanidade tinha seus limites, enquanto que a minha vontade é ilimitada.
aquela vivia na minha vontade, imersa por dentro e por fora. Agora, as almas que vivem na minha vontade são as mais próximas da minha humanidade, e fazendo as suas, porque eu a dei a elas, podem apresentar-se revestidas dela como outro eu perante o divindade, desarmar a justiça divina e obter decretos de perdão para as criaturas corrompidas. Elas, vivendo na minha vontade, vivem em mim, e como eu vivo em todos, elas também vivem em todos e para o bem de todos. Elas vivem suspensas no ar como o sol, suas orações, atos, reparações e tudo o que fazem são como raios que irradiam delas em benefício de todos. 18 de maio de 1915. Continuando em meu pobre estado, sentia minha frágil natureza prestes a sucumbir. Encontrando-me constantemente em estado de violência, quero impor pressão ao meu amável Jesus, que, para não ser mais forçado, esconde-se. Então, ao perceber que não estou em posição de impor-lhe violência devido à sua ocultação, ele, de repente, aparece e chora pelo que está sofrendo e pelo que a miséria humana sofrerá. A mísera humanidade sofrerá. Em outras vezes, com um tom comovedor e quase suplicante, ele me diz: minha filha, não me faças violência. Meu estado já é de grande violência por si mesmo, devido aos graves males que as criaturas estão sofrendo e sofrerão, mas devo dar os devidos direitos à justiça. Enquanto fala, ele chora e eu choro com ele, e muitas vezes parece que ele se transforma em mim e chora através de meus olhos. Então, em minha mente desfilam todas as tragédias, os corpos humanos mutilados, os derramamentos de sangue, os países destruídos, as igrejas profanadas que Jesus me mostrou muitos anos atrás. Meu pobre coração está dilacerado pela dor. Ora sinto contorcer-se em espasmos de agonia, ora congelando. E enquanto sofro, ouço a voz de Jesus lamentando: como me dói, como isso me dói. E desata em soluços. Mas quem poderia descrever tudo isso? Então, estando neste estado, meu doce Jesus, para acalmar meus medos e temores, de alguma forma, disse-me: minha filha, tem coragem. A tragédia será grande, é verdade, mas saiba que terei consideração pelas almas e pelos lugares onde há almas vivendo em meu querer. Assim como os reis da terra têm seus palácios e seus gabinetes onde ficam seguros dos perigos e dos inimigos mais ferozes, porque sua força é tão grande que os próprios inimigos, enquanto destroem outros lugares, não ousam atacar aquele lugar, por medo de serem derrotados. Assim também eu, Rei do céu, tenho na terra meus gabinetes, minhas cortes, que são as almas vivendo em meu querer. Eu vivo nelas, e a corte celeste a circunda em sinal de honra e proteção. A potência da minha vontade as mantém segura, tornando-se inofensivas as balas, afastando os inimigos mais ferozes. Minha filha, os próprios bem-aventurados, porque estão seguros e completamente felizes, mesmo vendo as criaturas sofrerem a terra em chamas, porque vivem plenamente em minha vontade. Saiba, portanto, que coloco as almas que na terra vivem plenamente em meu querer, na mesma condição dos bem-aventurados. Vive em meu querer e não temas nada. Mais ainda, desejo que não apenas viva em minha vontade, mas também viva entre teus irmãos, entre mim e eles, nesses tempos de carnificina humana.
Em ti encontrarei abrigo e defesa contra as ofensas que as criaturas me dirigem. E ao conceder-te o dom da minha humanidade e tudo que sofri, enquanto me mantiveres protegido, oferecerás aos teus irmãos o meu sangue, minhas feridas, minhas coroas de espinho, meus méritos, para a salvação deles. 25 de maio de 1915. Encontrando-me no meu estado habitual, meu sempre amável Jesus apareceu brevemente e me disse: minha filha, o flagelo é grande, contudo os povos não se abalam, pelo contrário, permanecem quase indiferentes, como se estivessem prestes a assistir a uma cena trágica e não a uma realidade. Em vez de virem todos unânimes chorar aos meus pés, implorando misericórdia e perdão, estão mais atentos a ouvir o que acontece. Ah, minha filha, quão grande é a perfídia humana. Vê como são obedientes aos governos, sacerdotes, seculares, não reivindicam nada, não recusam os sacrifícios e devem estar prontos para dar a própria vida. Ah, somente para mim não há obediência nem sacrifício. E se fazem algo é com mais reivindicações por interesses próprios, isso porque o governo impõe pela força. Eu faço uso do amor. E as criaturas ignoram esse amor. Agem como se eu não merecesse nada delas. Mas enquanto dizia isso, rompeu em lágrimas. Que tormento cruel ver Jesus chorar. Depois continuou. Mas o sangue e o fogo purificarão tudo e farão os homens arrependidos retornar, e quanto mais demorar, mais sangue será derramado. E a carnificina será tamanha que o homem jamais teria imaginado. Enquanto dizia isso, mostrava a minha carnificina humana. Que agonia viver nesses tempos, mas que o divino querer seja sempre feito. 6 de junho de 1915. Encontrando-me no meu estado habitual, meu sempre amável, enquanto se mantinha oculto, desejava que eu esteja totalmente atenta a ele, intercedendo continuamente pelos meus irmãos. Enquanto orava e chorava pela salvação dos combatentes desafortunados, ansiava por aproximá-lo de Jesus de tal forma que nenhum se perdesse. Acabei por lhe dirigir palavras desprovidas de sentidos. Jesus, embora entristecido, parecia encontrar deleite em minhas súplicas, como se estivesse a ceder ao que eu desejava. Contudo, um pensamento me ocorreu: deveria também pensar em minha própria salvação. E Jesus me disse: minha filha, ao pensares em ti, geraste uma sensação meramente humana. E a minha vontade inteiramente divina percebeu isso. Em minha vontade, tudo converge para o amor a mim e ao próximo. Preocupações pessoais não encontram espaço. Pois, ao conter somente a minha vontade, a minha alma abriga em si todos os bens possíveis, e possuindo-os, por que solicitá-los de mim? Não seria mais justo dedicar-se a orar por aqueles que dele carecem? Ah, se conhecesse as desgraças pelos quais passará a mísera humanidade, seria ainda mais diligente em minha vontade, em favor deles. E ao dizer isso, permitiu-me sentir todos os males que os maçons conspiram contra a humanidade. 17 de junho de 1915. Encontrando-me em meu estado habitual, estava me queixando a Jesus, dizendo-lhe: minha vida, Jesus, tudo acabou. No fim, nada mais me resta além de teus breves vislumbres e tuas sombras. E Jesus, interrompendo as minhas palavras, disse-me: minha filha, tudo deve culminar na minha vontade, e quando a alma faz isso, ela completa tudo.
Se ela fizesse muito, mas não o incluísse na minha vontade, dir-se-ia que não fez nada, pois eu valorizo tudo aquilo que me conclui na minha vontade, na qual está envolvida a minha própria vida. E é justo que, sendo algo meu, eu preze até pelas menores coisas e pelo próprio nada, porque cada pequeno ato realizado pela criatura em união com a minha vontade, sinto que ela primeiro o recebe de mim e então o executa. Assim, no menor alto está contido toda a minha santidade, potência e sabedoria, amor e tudo o que eu sou. Portanto, naquele ato feito em minha vontade, eu sinto a repetição da minha vida, das minhas obras, das minhas palavras, meus pensamentos e assim por diante. Então, se todas as coisas terminarem na minha vontade, o que mais poderia querer? Tudo converge para um único ponto final. O sol tem o propósito de banhar a terra com sua luz. O agricultor semeia, ara, cultiva a terra, enfrenta o frio, o calor, mas este é o seu objetivo final? Não. O seu objetivo final é colher os frutos para alimentar-se. E ao mesmo se aplica tantas outras coisas, que são várias, mas se resume em um único ponto. E esse ponto constitui a vida do homem. Assim, a alma deve fazer com que tudo convirja para o único ponto da minha vontade, que se tornará sua vida. Eu farei dela o meu alimento. Então acrescentou: eu e tu, nesses tempos tristes, enfrentaremos um período extremamente doloroso. As coisas vão piorar. Mas saiba que eu retirarei de ti a cruz de madeira e te darei a cruz da minha vontade, que não tem altura nem largura, mas é infinita. Não poderias te dar uma cruz mais nobre. Ela não é feita de madeira, mas de luz. E nessa luz mais ardente do que qualquer fogo, sofreremos juntos em cada criatura, em suas agonias e torturas, e tentaremos ser a vida de todos. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.